Amém. Boa tarde, irmãos com Jesus. Não sei se bom dia ainda, né? Está aqui cedo, mas Deus vos abençoe. Amém. Nós não temos tempo a perder. Vamos nos colocar de pé para lermos a nossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 1. Versículo 4, aí vamos começar no 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do trono. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim por todos os 4 tinham os seus rostos e suas asas. E uniam-se as suas asas uma à outra, não se virava quando andava, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham rostos de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rosto de boi, e também tinha rosto de águia, e todos os 4. E assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para adiante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quando a semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas, o fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes. E eis que havia uma roda sobre a terra, juntos aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. E andando elas andavam pelos seus 4 lados, e não se viravam quando andavam. Ó Pai Celestial, Amém, Senhor. esta é a Tua palavra. Amém. E a palavra que o mundo não conseguiu interpretar. Amém, Senhor. Até a hora que o Senhor mandou o Teu profeta para esta era. Amém. E é esta palavra que estamos agora colocando-nos de pé para ouvirmos destas grandiosas coisas, desse grande mistério, que no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a presença Sua para interpretar mais uma vez esta palavra de acordo com a Sua vontade, para esta amada igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. E eu, como tinha saudade aos irmãos, nós estamos com muita dificuldade hoje de corrente.
Eu não sei se vai dar certo ou não, porque o que eu tenho está no computador, e meu computador está com carga sumida, e nem sei onde vamos chegar. Mas aí onde vai parar, será aí onde o Espírito Santo tinha preparado para parar. Amém? Se o Senhor for a sua vontade, Ele vai manter esta carga até ao final da minha pregação. Amém. Agora, irmãos, nós vamos falar acerca de 4 criaturas. E cada criatura tinha 4 caras. Olha só para aqui no quadro. Cada criatura tinha 4 caras. Semelhantes. Uma cara olhava para o lado, e a outra cara olhava para lá, a outra cara olhava para lá, e a outra cara olhava para lá. Vamos ver como é essa nossa igreja. Tem 4 paredes, né? Uma cara olhava para este lado, a outra cara olhava para lá, a outra cara olhava exatamente para lá, e a outra cara olhava para este lado. Então disse que esses quatro animais, como cada um tinha 4 caras, quando pensava em ir para o norte, não precisava virar. Porque isso, olha, eu estou assim. Se eu pensar, epa, esqueci uma coisa, está a minha atrás. Minha tendência é de virar para ir lá onde eu esqueci. Agora, essas criaturas não precisavam virar como nós. Se ouvimos, alguém que está visto atrás, tendência, como o cara é única, as vistas são únicas, é girar para ver o que vem atrás. É certo? Mas escute a palavra de Deus como veio a Ezequiel. Ele olhou os 4 animais, e cada animal tinha 4 caras. E esses 4 caras não tinham possibilidade de girar. Mas como vou girar-se? Imaginemos que o corpo é este, não é certo? Esse precisa, se alguma coisa que está vindo atrás, precisa dizer essa cara vira para ver enquanto ela pode ver lá? Precisa? Não precisa. Só você vê, esta cara era suficiente olhar tudo que está atrás. E quando há coisa perigosa que está vindo lá atrás, ela pode informar alguma coisa que está vindo. Se há uma coisa que está à frente, a cara da frente está disposta para ver tudo que há de vir à frente. A cara do lado direito estava também disposta para ver tudo que é do lado direito. E a outra cara do lado esquerdo também estava disposta a olhar tudo que é do lado esquerdo. Deus como fala. E o profeta diz que isto que Ezequiel viu não difere tanto com o que Apocalipse 4, escrito por João, viu também na ilha do Pátimo. O João na ilha do Pátimo, ele foi ver a mesma visão que o Ezequiel viu. Os mesmos 4 animais. Apocalipse 4, começando por versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois delas, ou depois destas, devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes,
e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 6. E havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E do meio do trono e ao redor do trono, 4 animais. Nós destacamos também, João. Vocês vejam João vendo 4 animais, como também o Ezequiel viu 4 animais. Mas o João disse que viu 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. João foi ver um animal. Primeiro, viu o segundo animal, ele viu o terceiro animal, ele viu o quarto animal. Não esqueçam que cada animal tinha essa postura de 4 caras. Amém? Amém. Esses 4 animais tinham a postura de 4 caras. E a postura de 4 caras significa que não precisava virar para ver o que estava atrás. Não estava a precisar somente de virar para ver o que está do lado. Significa que estava disposto em ver qualquer coisa que viesse de que lado. Certo? Amém. Ele poderia ver a besta que saía de Roma. Ele poderia ver a besta que saía dos Estados Unidos da América. Eles poderiam ver o comunismo. Ele poderia ver o anticristo. Ele poderia ver os falsos profetas. Ele poderia ver os falsos apóstolos. Não precisava virar. Ele conhecia tudo. Então, João viu isso. Então ele disse assim: esses 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E ele diz assim no 7: o primeiro animal era semelhante a um leão. Leão. Se era um leão, vocês têm que saber, o leão já tinha 4 caras. Poderia ver em todos os cantos. Então ele disse, viu o leão. Certo? Então, e o segundo animal é semelhante ao bezerro, que representa o boi. Que o boi também tinha 4 caras. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. Tinha 4 também vistas, né? Ou 4 caras. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E diz, os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas. E ao redor e por dentro estava cheio de olhos. E não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Agora, profeta prega uma mensagem. A mensagem que o profeta pregou tem um título: Apocalipse, o livro de Apocalipse. Vamos ver aí no livro de Apocalipse, capítulo 4. Vocês podem ver? Podem ver isso? Apocalipse, capítulo 4. Sim. Apocalipse, capítulo 4, terceira parte. O profeta tem algo a dizer. Ele diz assim, nesta mensagem de Apocalipse capítulo 4, vamos começar por parágrafo 259. Se vocês notaram, então vamos aí. Ele diz assim, e aqui em Apocalipse 4, isto significa uma criatura vivente, não uma besta. Escutem, aqui disse, o primeiro animal era o quem? Era o leão. O segundo animal era bezerro. O terceiro animal era o homem. O quarto animal era a águia. Profeta retira, significa nega. Ele rejeita, disse que esses não são poderes. Porque besta significa poder. Disse, esses não são bestas. É chamado de besta, não é chamado besta. Mas não, profeta, mas não. A mesma coisa em Ezequiel capítulo 1 que nós lemos, do versículo 1 ao 28, é isto. Ele disse, talvez chegaremos nisto em 1 minuto, correto?
indomado, não convertido, bestas selvagens indomadas. Ele diz assim, no 260, ele diz assim: mas estas são criaturas viventes. São criaturas viventes. O profeta diz: o que são elas? Elas não são anjos. Vou lhes dizer uma coisa. Vamos ler em Apocalipse 5, versículo 11. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Ali não falou anjo, mas Apocalipse 5, 11 fala de anjos. Anjos plurais, ao redor do trono. É uma conjunção. E dos animais e anciãos. Está vendo? Agora, aí diz ele no parágrafo 261, eu estou seguindo, posso não ditar o parágrafo, mas ele lê para baixo. Veja, há uma conjunção, vem, eles não são anjos. O Branham nega, os 4 animais não são anjos. Nem mesmo eram anciãos, correto? Os 4 anjos não são, os 4 animais não são anjos, nem são anciãos. Eles eram criaturas viventes no trono. Ou você não ama isto? Criaturas viventes, elas não eram anjos, porque isto está provando bem aqui. Vem? E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. Agora, existem 3 diferentes categorias aqui. Eu espero que todos vocês tenham compreendido este sistema aqui embaixo agora. Agora, eu quero que lhes mostre, eu quero lhes mostrar que existem 3 diferentes categorias disso, 3 espécies diferentes. Agora, ao redor do trono, aqui está o trono. Em primeiro lugar, neste trono, estão os quatro criaturas viventes. O trono é este. Estão vendo? Esse espaço aqui, enquadradado, representa o trono. O irmão Branham disse: neste trono estão 4 criaturas posicionadas. Que uma das criaturas nós chamamos que é o quê? Leão. A outra criatura chamamos que é bezerro. A outra criatura chamamos cara do homem. E a outra criatura chamamos de águia. Certo? Que representa. Leão representa Mateus. Certo? O Marco representa o boi. O Lucas representa o homem. E o João representa a águia. Certo? Agora, vamos ainda olhando aqui. Vamos olhando deste lado aqui. Ele fala assim: está a grande hoste de anjos ao redor do trono. Agora, veja só olhar. Depois do trono, tem 4 animais. Olhar só. Depois do trono, aqui está o trono. Porque João disse: viu um trono e um assentado sobre o trono. Não é certo? Amém. E depois ele foi ver os 4 animais que estavam ao redor do trono. E o profeta diz assim: se você for a ver, diante do trono, depois dos 4 animais, havia a composição de 7 lâmpadas que acendiam diante do trono. Amém? Amém. E depois dele havia 24 anciãos que também tinham ocupado os seus troninhos. Amém. Tinham ocupado os seus tronos. Anciãos já estavam sentados. 4 bestas já estavam em posição. As 7 lâmpadas já estavam em posição. Peço para que vocês prestem atenção nisto. Isto vos precisará, um dia vocês precisarão. E é muito raro encontrar isto aqui sendo explicado, sendo ensinado. Sabe por quê? A natureza das coisas dele são complicadas para pregar e ensinar ao povo. Então, ele no parágrafo 263, aqui está o trono, que é este. Aqui está o trono.
Vem? Ele diz, agora, em primeiro lugar, neste trono estão as quatro criaturas viventes. Correto? E fora disto, existem 24 que são anciãos, assentados sobre os seus tronos. Esses anciãos também estão assentados sobre seus tronos, embaixo. E ao redor disto está a grande hoste de anjos ao redor do trono. Vem? O que eu quero dizer? Cada um deles é diferente um do outro. Existem anjos. Aqui estão os anciãos. E aqui estão as criaturas viventes. Cada grupo diferente um do outro. E vamos deixar isto por um minuto. E vamos apenas segurar isto por um momento. O profeta diz assim: criaturas viventes, o que são eles? Parágrafo 264. O profeta faz perguntas. O que são eles? Se eles não são anjos, eles não são homens redimidos, o que são eles? Vocês gostariam de saber? Vamos perguntar ao povo. Aqui está a minha interpretação. Escute. Como vocês responderam amém, queremos saber. O profeta diz, aqui está a interpretação. Eu espero que ela esteja correta. Não duvido dessa interpretação. E eu creio que está. Significa estar certa. Elas são guardas de Deus do seu trono. Amém? Os 4 animais são guardas de Deus do seu trono. Agora, vamos apagar isto só por um pouquinho. Parece que ele tinha escrito no quadro, estava apagado para mostrar outra coisa. Agora, veja você elas. Elas não são anjos, nem homens. Elas não são bestas selvagens. Elas são criaturas viventes. Vem? Eles são criaturas viventes. Agora, aqui está o trono de Deus. E estes são os seus guardas. Amém? Vamos ler só um pouquinho atrás e descobrir em poucos minutos. Veja, são anjos de Deus, ou melhor, guardas de Deus do seu trono. Eles, vamos entrar apenas só um pouquinho. E ele voltou para ler Isaías capítulo 1, versículo 12 ao 17. Neste livro de Isaías capítulo que nós acabamos de editar agora, capítulo 1, versículo 12 ao 17, o profeta repisa aí uma coisa. Ele diz assim no versículo 12: e cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. Estamos juntos? Essas criaturas estão em movimento. Isaqueu viu essas criaturas em movimento. Ele não viu essas criaturas como viu João. João viu as criaturas ocupadas em seus lugares. Mas Isaqueu viu as criaturas em movimento. Então, é isso que nós queremos segurar. Eles viram a mesma coisa, mas estavam em diferentes ações. Cada qual andava para adiante de si. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. O profeta diz, se Deus tivesse enviado o leão, disse o leão tinha 4 rostos. Não precisava ele virar para olhar o que está atrás, nem à esquerda, nem à direita. Disse, ele ia de acordo como ele foi mandado para ir. E todas as caras também iam cada qual com a sua posição. Cada qual ia com a sua posição. Ninguém virava. Oh, graças a Deus. Irmãos, Deus não tem nada o que pode alguém dar-lhe rodada. Não há nada o que alguém pode dar giro a Deus para pensar em atrapalhar, porque em todos os sentidos ele montou as suas caras. Ele poderia olhar por trás, ele poderia olhar por a frente, ele poderia olhar por esquerda, ele poderia olhar por direita. Irmão Branham disse, esta é a razão que o Paulo diz na sua carta aos Hebreus, o livro de Hebreus capítulo 13, versículo 8,
dizendo que o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Certo? Agora olha, esta cara, vamos pegar eu mesmo. Se aqui a minha atrás tivesse outra cara, não havia necessidade de Deus se preocupar com o que está atrás. E a minha cara estava disposta em conhecer tudo o que está atrás. E se a minha cara está à frente, tem vista, tem tudo, ela está disposta de conhecer todo o futuro. Certo? E não preciso eu virar para aquele lado, porque já tenho cara em outro lado. E já tenho cara em outro lado, disposto para ver e trazer, ao mesmo tempo, as mesmas caras poderiam trazer informação para o mesmo corpo. E do mesmo corpo buscavam eles esta informação para espalhar. Aleluia. Escutem. Esta é a palavra de Deus, mas muito profunda. Esses animais estavam conectados ao trono. Tá certo? Amém. Estavam ligados ao trono. Significa que o leão, como estava ligado ao trono, nada poderia, se fosse mandado o leão. O tempo que Deus mandou o leão não poderia ir com outra mensagem, excepto mensagem do trono. Amém. Na era em que Deus mandou o boi não poderia ir com outro evangelho, excepto do evangelho que ele buscou do trono. Amém. Certo? Amém. Olha a situação como é. Se Deus tivesse enviado o homem, não havia condição do homem pregar o evangelho diferente do que ele buscou do trono. Captem isso. Amém. Do que ele buscou do trono. E se ele enviasse a águia, pior. Ele não tinha como pregar outro evangelho fora do que buscou do trono. É por esta razão, como Paulo representando como leão, na primeira era de Éfeso, ele disse, o evangelho que por mim é pregado, não aprendi de homem algum. Amém. Certo? Sim. Ele disse, não aprendeu de homem algum, mas é da revelação do Senhor Jesus Cristo. Descendo ainda, Paulo diz assim, irmão, eu também vos ensino o que também do Senhor recebi. Amém. Ele estava dizendo, eu não tenho outro evangelho que vou vos dar, senão do evangelho que eu do trono peguei para vos dar. Amém. Graças a Deus. Agora, o profeta disse assim, eles eram guarda do trono. E ele fala aqui, aí no 13, e quando a semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardente brasas de fogo, como a aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam, estavam em movimento. Os seres viventes corriam, voltavam, à semelhança de um clarão. Vocês já viram clarão de trovoada? Quem já viu trovoada, clarão dele? Disse que esses 4 animais, da maneira que eles estavam a correr, estavam a correr como da maneira que relapeja, assim, voltava, da maneira que eles estavam a fazer os seus movimentos. Então o irmão Branham disse, o Isaquim viu esses animais com este movimento, com o evangelho de trovoada. Amém. Eles não estavam com o evangelho do fogo ardente. Ele foi ver Isaquim, esses animais posicionados com fogo ardente. Não brincadeira, não. Ele diz assim que era como se fosse clarão, o aspecto das rodas. E os seres viventes corriam, voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. E viu os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, e uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto, no 16, das rodas, e a obra delas era como cor de berilo, e as suas 4 tinham uma mesma semelhança.
E o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. E andando, elas andavam pelos seus 4 lados. Escute, ao andar, todos os lados andavam. Eu não sei como isso interpretar. Mas olha como minha cabeça fosse quadrada. Olha como minha cabeça fosse isso aqui. Quando eu andava assim, então a minha cara se estava a reparar à frente e as outras caras ficavam também aí repararem atrás como está a posição. Enquanto este lado ia também a controlar este lado. Deus é muito profundo. Só você para entender como ele estava andando. E isso para mostrar que eles eram guarda do trono. Ninguém poderia entrar dentro do trono por nenhum momento em que não poderia ser visto. Agora, profeta e outras mensagens, sobretudo a mensagem parece a serpente ferida. Aquela mensagem aí, Apocalipse capítulo 5, parece a primeira parte, se a memória me falha, ou segunda, você vai encontrar o irmão Branham descreve, quando ele disse que o leão representa Mateus, o Marco representa o boi, o Lucas representa o homem, e depois ele diz que o João representa a águia. Ele diz assim que, olha, isto aqui que você está vendo, como disse aqui, disse, esses são quem? São guardas do trono de quem? São guardas do trono de Deus. Você nunca vai entrar aqui sem esse abrir porta. Nunca você vai entrar e alcançar Deus se ele não abrir a porta. Amém. Nunca você pode entrar deste lado sem ele abrir a porta. Certo? Amém. Então o profeta disse que aqui é onde está o Atos dos Apóstolos. Aqui dentro do trono é onde está o Atos dos Apóstolos. É por esta razão vocês vão encontrar que o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, as pessoas não encontram esse batismo porque está no meio do trono. Amém. Guardados por 4 animais, guardas. Que não tem como a denominação penetrar porque é bem vista. Não tem como para infiltrar deste lado porque é bem visto. Amém. Eu acho que o povo está um pouco difícil, o evangelho de ouvir. O primeiro animal era semelhante a um leão. Parágrafo 266. O primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. O quarto animal era semelhante a uma águia voando, certo? Agora o profeta aí diz assim, no parágrafo 267 agora, quando Isaac ele viu a glória de Deus, ele viu a mesma coisa que o João viu. Isaac quando viu os 4 animais, que tinha 4 rostos, cada animal tinha 4 rostos. Agora olha, o João viu também 4 animais, mas ele já, quando viu aqueles 4 animais, disse, ele viu que cada animal estava cheio de olhos. Mas de 4 rostos, faz matemática, tua cabeça, com 4 paredes. Esse lado tem uma cara, esse lado tem uma cara, aqui tem uma cara. Faz lá, 2 vistas vezes 4 lados. Mas não são muitas. 8 vistas que estava de facto ao redor dele. É por esta razão que quando ele chegou, o Elohim, na visita de Abraão, escute, quando ele chegou na visita de Abraão, conversando com Abraão, dando-lhe promessa do nascimento do filho, através da sua esposa Sara, ele disse assim, tua esposa Sara, Abraão, terá filho. Eu vos visitarei por filho. Irmão Branham disse, ele estava com a cara virada. Ele tinha dado nunca a casa onde estava Sara. Escute bem, ele deu nunca. Quando a Sara, no coração dela, disse, isso é possível, uma pessoa que já sou velha, nascer com um homem como este, essa minha idade. Agora escute,
aquele Elohim com a cara virada, ele disse à tua esposa, a sua esposa está a duvidar do que eu disse. Ela está a negar o que eu disse. Como ele foi? Foi a cara de atrás que estava a ver a Sara aí. Amém. Amém. A cara de atrás estava a ver Sara. Se a tua esposa está rindo. E só para ver a cara, quando ele chegou, Jesus Cristo, aos fariseus, ele disse assim, antes de Abraão eu já era. Olha, ele disse, já era. Amém. Antes de Abraão eu já era. Eles não poderiam entender. E o outro fato que eu vou te mostrar é o seguinte, um dia pegaram para crucificar. Quando eles estavam crucificados, antes de crucificar, eles amarraram-lhe um pano assim, na cara. Amarraram o pano, deu bufetada. Se você é filho de Deus, profetiza lá. Quem te bateu? Amém. Vocês lembram disso? Amém. Profetiza quem te bateu, mas escuta, minha irmã, meu irmão. Eu disse que cada animal tem quantos? Cara? 4. Agora olha, eles já amarraram essa cara, porque Jesus ele é um de tribo de Judá. Não é certo? Se Leão tinha 4 caras, olha, eles já amarraram só essas vistas. Deram por andar lá, diga lá quem te bateu, profetiza. Essa cara não podia ver? Amém. Se eles amarraram essa, amarraram essa? Não. Amarraram aquela? Amarraram essa? Deus é mistério. Nós podemos pensar, ninguém me vê, mas ele não precisa ser contado, porque ele está cheio de vistas, ele vê todas as coisas e em todas as partes. Agora vem, aí no parágrafo 267, o profeta diz, o que Ezequiel viu, a glória de Deus que Ezequiel viu, ele viu a mesma coisa que o João viu. Vocês recordam no último domingo como obtemos a glória de Deus? Obtivemos o quadro onde ele havia tomado isto conosco? Recordam disto? A glória de Deus, a mesma coisa que Ezequiel viu, a mesma coisa que o João viu. Aqui está isto hoje. Faz de Jesus Cristo o mesmo do tempo de Ezequiel. Amém. A mesma coisa estava aqui na terra. O mesmo Deus está aqui conosco hoje. O mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Aquele que era, o qual é e virá e entrada para a alma do corpo e espírito. O mar de bronze, a palavra, o santificador. Vem? O santificador de nossa alma e o preenchedor com o Espírito Santo. A mesma coisa, apenas o mesmo. Agora, o profeta diz assim, no 268, para onde o Espírito havia de ir, ia, não se viravam quando andavam. Eles não poderiam virar. Se eles andavam indo por este lado, eles iam para lá. Estes estavam indo como um homem, indo para este lado como leão, estava indo como leão. Se indo para este lado como uma águia, eles estavam indo como uma águia. Amém. Mas se indo a este lado como um benzeiro, eles iam como um benzeiro. Amém. O mesmo Espírito Santo de Deus, ele trabalhou em uma era como um leão de tribo de Judá. Amém. Naquele tempo ele agia como leão de tribo de Judá. Amém. Os pregadores agiam como leão de tribo de Judá. Amém. Por isso que a pregação de Paulo vão encontrar como trovoada, como leão de tribo de Judá. Agora, vocês vão encontrar também que no tempo em que entrou o anticristo, levantou para matar os cristãos iam todos eles como cara de boi. Amém. Eles estavam prontos para ser assassinados, para entregar o seu corpo como sacrifício. Eles não tinham medo, eles estavam prontos para ir como sacrifícios. Amém. Mas quando era a era do homem, quando começou a era do homem, era da ciência, era da sabedoria, vocês vão encontrar Martin Lutero começar a traduzir a Bíblia de língua hebraica para a língua alemã.
E pegaram outro do alemão, Grupo Ferreira de Almeida. Era o tempo de escrever, todos iam como doutores, iam como missionários, para poderem decifrar a Bíblia. Mas a era da revelação chegou. E agora é a era da revelação. Amém. A era da águia. Onde está o irmão Mário William Branham? Amém. Graças a Deus. O homem que está posicionado com 4 caras, conhecendo desde Gênesis a Apocalipse. Aleluia! Graças a Deus. Conhecendo desde a profundeza até a altura. Amém. Ele disse assim que o nosso evangelho está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém. Uma cara olhando para os apóstolos e a outra cara olhando para os profetas. Amém. E Paulo disse assim: se vier o outro anjo, não sei de que lado há de vir, se há de vir do céu, se há de levantar do nosso meio, se há de vir de onde, vos pregar um evangelho que diferencia deste que eu busquei do trono, seja anátema. Amém. Amém. Não me importa que tipo de homem é. Eu não estou preocupado que tipo de homem é. Mas se ele não prega o evangelho, que iguala com isso que nós recebemos do trono, nós não podemos nada dar credibilidade. Porque se nós fôssemos ver este gráfico aqui das eras, como poderei ver? O irmão pode me tirar esse gráfico aí, quero ver. Eu quero ver esse gráfico aqui. Tenta me pôr um pouco à frente. Tira aquele gráfico aí, quero ver aquele gráfico. Este das eras. Aleluia. Quero ver esse gráfico aqui. Só você para ver a coisa como é. A coisa como poderia andar. Põe nesse aramezinho, irmão. Dobra um pouquinho esse arame. Só vocês para ver um algo. João, quando viu isto aqui, ele disse, viu castiçal de ouro. Não é? Ele disse, viu castiçal de ouro. Era tanques, que vocês estão vendo, era tanques. E disse, esse tanque estava cheio do azeite. Certo? Ele disse, viu 7 candeeiros. Os 7 candeeiros, cada candeeiro tinha a torcida dele. Cada candeeiro tinha a torcida dele. Cada candeeiro tinha a torcida dele. Certo? Agora escute uma coisa. Que o primeiro candeeiro para ser acendido, eu ensinei isso na semana passada. O que acontecia? O primeiro sacerdote, quando vinha, ele ajoelhava. Ele orava até o tempo em que descia o fogo do céu. Amém. E acendia a primeira lâmpada. Tá! E aquilo acendia, ficava assim. Era no tempo do amanhecer. O Evangelho de São Paulo. O Evangelho do Pentecostes. Quando os apóstolos estavam esperando, o Espírito Santo desceu em forma do fogo e acendeu a igreja de Deus. Agora olha, o segundo sacerdote quando vinha, ele não tinha que orar mais não. Não tinha que orar pedir o fogo não. O fogo já estava na terra. O fogo já tinha acendido. Amém. Primeiro candeeiro. Ele vinha apenas com um palito. E do palito ele acendia do primeiro candeeiro e acendia o segundo candeeiro. Amém. Graças a Deus. Está vendo? Amém. Amém. E depois quando vinha o terceiro, ele não pegava o fogo do primeiro não. Ele vinha, pegava o fogo do segundo, acendia o terceiro candeeiro. Amém. E quando vinha o quarto, ele vinha com o palito dele, pegava o fogo do primeiro e acendia o quarto. Quando vinha o quinto sacerdote, ele pegava o palito do quarto fogo, acendia aqui. E assim acendia até a última era. Amém. Vocês vão encontrar o irmão Branham dizendo, se Deus vai me julgar, ele vai me julgar porque preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Ele levou o mesmo evangelho. Por que esses homens tinham que levar o mesmo fogo, passar por toda ela? Eles mostravam que eles bebiam do mesmo tanque. Eles levavam do mesmo trono o seu evangelho. E não tinha como eles pregarem diferente. Graças a Deus. E como nós temos o evangelho diferente? Se bebemos do mesmo tanque. Amém. Se alguém levantar com o evangelho que não se conforma com o que nós pregamos, com a Bíblia, com as mensagens do irmão Branham, isso mostra que está bebendo do outro tanque. Amém. Amém. Isso mostra que está bebendo do outro tanque. Graças a Deus. Nós não poupamos nada. Amém.
Isso nos faz entender que os cachorros são do outro tanque. Amém. Graças a Deus. Nos faz entender isso. Yes. Que são do outro tanque. Amém. Nos faz entender. Louvado. Isso faz-nos entender que quando um cristão corta cabelo, é do outro tanque. Amém. Amém. Nos faz entender isso. Nos faz entender. Quando casa fora, nos faz entender do outro tanque. Amém. É do outro tanque. Graças a Deus. É do outro tanque. Mas se é do mesmo tanque, se é do mesmo tanque, escute, se é do mesmo tanque, o que essa cara fala, o que esta boca poderia falar, eu acredito seria a palavra de todas as bocas. Creia assim? Amém. Vocês creem assim? Amém. O que essas vistas viram, essa vista dessa cara, o que viu, seria também o que poderia ver essas vistas aqui. Amém. Agora, vocês vão encontrar a cara de Paulo, o que viu Paulo, o que viu Pedro no dia de Pentecostes, o batismo em Atos 2:38, foi também do Atos 19. Foi o que Paulo viu, foi o que Filipe viu, foi o que o irmão Branham viu na última era. Isso mostrando que eles são guardiões do templo, são guardiões do trono de Deus. Amém. Eles falaram a mesma coisa como os outros falaram. Amém. Então olha aqui, lembrando, onde para eles iam junto. Para onde eles iam? Eles não poderiam voltar. Eles tinham que seguir em frente, seja para onde fosse. Cada uma destas bestas agora. O que uma besta significa na Bíblia? Poder, correto? Amém. Significa um poder. Agora vamos olhando uma coisa. Agora, e quando a semelhança dos animais, o seu parecer era como brasa de fogo, ardentes como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saía o relâmpago. Este é Deus do fogo. Saiam relâmpagos, ou saíam relâmpagos, não luz cósmicas agora, mas luz eterna de Deus. E os animais corriam. Olha, os animais corriam e tornavam-se, veja, os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Eles clareavam e voltavam outra vez, e clareavam e voltavam outra vez. Amém. Irmãos, se vocês lessem bem as mensagens do irmão Branham, quando ele viu a constelação dos 7 anjos quando descia, o irmão Branham disse, descia como pirâmides e eles estendiam as suas asas. E depois subiam como pirâmide e descia. A glória de Deus é difícil de se explicar. Amém. É muito difícil se explicar a maneira que Deus fez as coisas dele. Agora, irmão Branham continua insistindo uma pergunta. Ele faz uma pergunta como se fosse um irmão perguntando, no parágrafo 271. Qual é o símbolo aqui, irmão Branham, então, disto? O que é isto? Isto significa que estes eram os guardas da Arca de Deus. Irmão Branham disse, vocês conhecem aquela arca, que era chamada Arca da Aliança? Amém. A Arca da Aliança era carregada com 4 homens. E tinha 4 pontas assim. Aqui parava um homem, aqui parava um homem, aqui parava um homem, aqui parava um homem. E eles carregavam aquela arca que os loucos do reino universal nem sabem o que estão a fazer. A arca de Deus está chegando, raça de serpente. Aleluia. Isto é certo. Eles nem sabem o que é isto aqui, brincar com isto, nem sabem o que é isso aí. Homens pecaminosos poderiam carregar isto aqui. Escute, a arca não era carregada pela cabeça. A arca não era carregada pela cabeça. Era proibido. Ela deveria se carregar sobre os ombros. Para cumprir o quê? Isaías capítulo 9, versículo 1. 6. O principado estará sobre os seus ombros. Amém. O poder da igreja estará sobre a igreja. O poder de Deus estará sobre a igreja. O principado estará sobre os seus ombros. E esta arca aqui, os levitas que carregavam, sacerdotes, não estão aqui 4 homens. Não estão aqui 4 homens que carregam a arca. Amém. E a arca estava marchando. Irmão Branham disse,
Como Isaque viu aqueles animais, andavam e clareavam como relâmpago, não parava, clareava como relâmpago. Disse, isto representava que esta arca estaria em movimento. Representava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que iria por todo o mundo. Estaria em movimento por todo o mundo. Mas o João viu diferente. Porque ele foi dito, sobe. E já estava a se estabelecer um trono para o julgamento. A obra tinha sido consumada, a igreja tinha recebido o seu evangelho, cada um já estava para receber segundo as suas obras. E ali estavam 4 evangelhos para dar testemunha daquilo que o Senhor Jesus pregou. Ali estava o ato dos apóstolos para mostrar o seu evangelho. Estavam os 7 mensageiros, que são 7 lâmpadas, para testemunhar o evangelho que nós pregamos. Cumprimos o ide por todo o mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Estavam os 24 anciãos, divididos, 12 patriarcas e 12 apóstolos. Também entregamos o nosso evangelho. Graças a Deus. No dia de julgamento, nenhum homem terá boca. Nenhum homem terá boca. Como vai ter boca? Profeta, continuando, eles estavam em jornada. Está ouvindo parágrafo 271? Eles estavam em jornada, girando sobre as rodas de quando Isaque os viu. Mas quando João os viu, eles já haviam retornado para a sua posição correta no céu. A arca de Deus já estava na terra, rodando as rodas, enquanto eles a levavam de um lugar para o outro, significando que ela estava em viagem. Eles já levaram por todo o caminho, desde o deserto e todo o caminho até o templo e assim por diante. Mas agora é recebida, porque a era da igreja está terminada e é recebida na glória. Vem? Amém. Está parada agora no céu, com todos os anjos e coisas ao redor. Nós os encontramos após algum tempo, e tirando suas coroas, e prostrando-se sobre suas faces, e dando glórias a Ele. Vem? Eram os 4, eram os guardas de Deus do templo. João viu quantos? 4. Isaque viu quantos animais? 4. Vem? O profeta disse, o 4 é o número da terra. Irmão Branham, parágrafo 273, 4 é o número da terra. Aleluia! Esse capítulo 4, João foi ver, quando ele subiu, viu os tronos sendo ocupados. Agora escute, o profeta disse, este é o número da terra, não é? Vocês sabiam disto? Quantos sabem agora, antes de entrarmos nisto, que 4 é o número de terreno? Alguns levantaram a mão, ele disse, claro. Como 4? Vamos ver assim. Olha, Deus, em um determinado tempo, para libertar os 3 moços na Babilônia, o irmão Branham disse assim, haviam 3 filhos hebreus na fornalha, certo? Foram encaminhados para a fornalha ardente. Porém, o 4º chegou, foi a libertação. Quando o 4º chegou, a situação estava sendo resolvida. E o capítulo 4, os 4 animais, é para resolver o assunto. E o irmão Branham diz, o Lázaro estava 3 dias na sepultura, mas o 4º dia estava fora da sepultura. E graças a Deus, 4 é o número de libertação. Parágrafo 273 que estou a ler. De libertação de Deus, então. E isso mostrou que estes seres viventes têm sido alguma coisa relacionada com a terra. Vem? Eles têm algum algo relacionado com a terra. 276 disse que voavam, e assim sucessivamente, e tinham olhos por fora, e por dentro, e de trás, e isto se referindo à sua inteligência. Irmão Branham disse isso de ter olhos por fora, por dentro, e por todos os lados. Irmão Branham disse, isso revela a inteligência de Deus. Ele sabia, irmão Branham fala numa das mensagens, disse o que Deus negou no princípio, disse isso ficou a ser negado por toda, termina também toda eternidade, certo?
O que Deus rejeitou no começo ficará rejeitado por toda a eternidade. Está a ver a inteligência de Deus? Ele conhecia as coisas antes mesmo de acontecer. Ele sabia, antes de criar pulgas, ele sabia quantas pulgas haveria de existir e quantos anos permaneceria essa pulga viva. E quantas vezes iria piscar sobre a terra. Ele sabia. Irmãos, nós não podemos nos preocupar como se fossem pessoas que nada. O nosso Deus conhece melhor o nosso destino. Amém. Se Ele me viu que eu ia de casar e de ter filhos, Ele me viu. Amém. Não fica preocupado. Eu sou exemplo, vosso pastor, sou exemplo. Eu fiz mais de 15 anos sem filho. Amém. Não fiquei preocupado. Mas estão aí. Está a vir, hein? O boazinho, nem fiquei preocupado. Eu não fico preocupado com nada. Eu digo, o diabo nunca vai mexer em mim. Amém. Yes. Amém. Eu nunca. Vou vos dizer nunca. Ficar enfermo, essa é minha comida. Ficar enfermo é minha comida. Eu costumo dizer, até parido. Só vocês que vão ter vergonha. Esse osso está nos envergonhar. Mas eu vou pecar. Amém. Até me tirar desta vida. Não tenho nada compromisso com nada. Ele na hora certa vai te dar. Amém. Ele na hora certa vai te dar. Deus deu a inteligência à formiga. A formiga não sabe pegar pá, não sabe pegar colher, não sabe fazer buscado, mas nunca deixou a formiga à fome. Amém. Aleluia. Nosso Deus não nos deixa fome nada. Nós não estamos falando isso para dar pessoas de fé. Não damos fé, mas para você ter coragem. O nosso Deus nunca vai nos deixar morrer à fome. Com ou sem? Amém. Com ou sem? Isso não tem nada. Deixa o anticristo fazer plano dele lá. Amém. Em Roma. Mas há uma vista que está a olhar em Roma. Amém. Não estou preocupado. Amém. Não fica preocupado. Diz ele é Deus que conhece todo o passado, conhece todo o presente, Ele conhece todo o futuro. Não fique preocupado. Como é que escaparemos do anticristo? Não fique preocupado, é a obra dele. Ele sabe como fazer as coisas. Sabe como fazer as coisas, irmãos. Nós não sabemos, às vezes queremos perguntar, mas como é que isso será? Como isso vai ser mesmo? Isso não é comigo. Noé disse, eu não posso explicar como é que a chuva de cair, mas tenho fé. Assim disse, assim acontecerá. Assim falou Deus, assim vai acontecer. Vem, o profeta disse assim, eles tinham olhos por fora, por dentro e de trás. E isto, referindo à sua inteligência. Agora, esses olhos por dentro, por fora, por atrás, irmão Branham, eles conheciam o que era. Está ouvindo? Os olhos por dentro, por fora e por atrás. Irmão Branham, era para mostrar a inteligência dele que eles conheciam o que era. Amém? E o que é. E o que há de vir. E o que virá. Porque eles estavam bem no trono. Eles estavam bem no trono. Olha bem. Olhamos essa cara. Você está a pensar. Estou te dando um exemplo. Está a pensar que essa cara não pode saber o que está ali? Não pode saber? Não. O João disse, eu fui arrebatado no Espírito. E quando foi arrebatado no Espírito, disse, ele viu. E quando ele descreveu o que viu no trono, ele viu. Ele tinha que descrever. Irmão Branham disse, olha, 3 desses profetas, eles viram a mesma coisa. Irmão Branham falou de Ezequiel capítulo 1, disse, viu a mesma coisa que viu João no capítulo 4 de Apocalipse, e ele fala de a mesma coisa que viu João, aliás, Isaías no capítulo 6. Disse, esses 3 profetas viram a mesma coisa. Isaías e Ezequiel, eles viram a ação de Deus no Evangelho, por vir, através dos apóstolos, através de Jesus Cristo. Ele viu este movimento. Mas já João estava vendo já o final do tempo, terminada a obra. Cada um estava a ocupar já o seu lugar para contestar, para defender o evangelho que ele pregou e contestar os pagãos. Vem? Abraão disse, eles são os guardas do templo. Escuta, estamos falando 2 coisas. Esses são guardas do trono.
de Deus. Os 4 animais são guardas do trono de Deus. Amém? Mas os 144 mil são guardas do templo. Vocês entendem essa diferença? 4 animais, guarda do trono de Deus. Mas os 144 mil são guardas do templo. Templo é o quê? E a igreja? Misericórdia. Esses 4, os guardas do trono. O trono próximo a Deus. Criaturas viventes próximas a Deus. Ali de pé. Isso estou lendo parágrafo 276. A Deus, criaturas viventes próximas a Deus. Ali de pé. Sua inteligência. Eles conheciam o que era vistas por fora. O que há de vir, o que virá. Eles tinham olhos por fora, mostrando que eles poderiam ver. Se as minhas vistas deixam olhar fora, não posso ver o que vê lá? Disse as vistas de fora. A Bíblia, irmão Branham disse, as vistas que ele disse que ele tinha vista por fora, era para mostrar que ele poderia ver tudo o que poderia vir. Irmão Branham viu o milênio. Irmão Branham viu o inferno. Ele viu o inferno. Ele viu Nova Jerusalém. Ele viu o que poderia vir. Até chegou ao ponto de dizer assim, tem coisas que nem posso vos falar. E se vos falarem, nem vão crendo. Tem coisas que ele viu que nem pode. O irmão Branham poderia ficar assim, com a cabeça virada, com as costas viradas. Quem já leu as mensagens do irmão Branham, ele pode. Ele ficar assim, dizer, aí há uma irmã negra. Ela saiu na cidade de X. O número da casa é número X. O marido chama-se nome dela, nome do marido é X. A irmã, seu nome é fulana, mas tem outro nome, da qual a imagem chamada é sobrenome X. Se estou a mentir, então não diga amém. Se é verdade, levanta as mãos. Então, você não está vindo aqui porque tem interesse. Você está bom, mas está a orar por seu ente querido, está com problema X, certo? Vai estar curado. Mas minha pergunta é, ele estava com a cabeça virada. Como é que poderia ver o que estava atrás? Era a cara de atrás. Aleluia! Era a cara de atrás. Isso representa o quê? Você sabe, representa o quê? Representa Elohim virado para Sara, mas revelando o segredo que estava dentro de Sara. Irmão Branham pergunta, olha, se o que aconteceu em Sodoma e Gomorra não está acontecendo nesta era. Em Sodoma e Gomorra, o Elohim com a cabeça virada, dando nunca, Atena sabia o que estava com Sara. Na era de Laodiceia, irmão Branham, dando nunca a igreja, ele poderia revelar o que está no seu coração. Olha se as coisas não são iguais. Olha se o tempo de Sodoma e Gomorra não se aproxima, porque ele disse nada. Nos últimos tempos, a era de Laodiceia será igual ao tempo de Sodoma e Gomorra. Primeira coisa que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi a promessa da vinda do Filho. Qual é a nossa promessa? A vinda de Jesus Cristo. Não é certo? Mas olha, o filho Isaac foi prometido na hora em que a Sara não tinha condições para trazer o filho. Captaram? Não captaram nada. Isaac foi prometido na hora em que Sara não tinha condições para nascer o filho, para receber o filho. Entenderam? Na hora em que esta igreja não tinha condições, estávamos na denominação, bebendo, brincando, pensando que o evangelho era brincadeira. Naquela hora em que a gente não tinha esperança, foi a hora que recebemos a mensagem. Amém. Estamos seguros agora com esta mensagem. Não é a minha condição, mas é a condição de Elohim. Não era a condição de Sara, mas era a condição de Elohim. Amém. Você terá filho. Pode duvidar, Sara, mas você terá filho. Irmãos, podemos duvidar, não duvidar, mas nós iremos para o rápido. Aleluia. Nós não temos nada a ver. Nós iremos para a glória. Não é a sua condição. Não é a minha condição. Não era a condição de Abraão. Não era a condição de Sara, mas era a condição de Elohim. Ele, quando promete, cumpre. Esta é que eu quero. Aleluia. Ele, quando promete, cumpre. Quando fala, acontece.
Ele disse uma vez àquele ladrão: Senhor, eu bem sei que eu tenho razões de receber esse castigo, porque eu tenho cometido essas coisas e cometi, mas o Senhor não tem culpa para receber isto. O que eu te peço é que lembra de mim no teu reino. Ele quando fala, acontece, mas quando promete, cumpre. Ele disse como? Hoje. E eu creio que aquele está no paraíso. Eu creio que ele está no paraíso. Mas pergunto, qual é a condição que tinha aquele assassino? Qual é a condição que ele tinha? Ele não tinha nenhuma condição. Mas a condição, sabe qual é? Era a graça de Deus com ele. A condição era encontrar a graça. Esta é a maior condição que nós devemos implorar, é a graça. É a misericórdia do nosso Deus. E esta será a maior graça que vamos nos encontrar. Deixa o inimigo se levantar. Deixa o Satanás se exaltar, pensando que ele, Deus, não está vendo. Mas temos o animal de 4 caras. O homem que viu o comunismo, o homem que viu o rápido, o homem que viu Nova Jerusalém, o homem que viu o milênio. Sabe, quando você olhar ele, muita coisa tem me aparecido. Ele descreve, diz, o pai que nasceu era fabricador de nipa. Eu aqui gosto muito de aplicar para mim. Pode ser teus pais, teus familiares incrédulos, mas aí saiu a semente eleita. O eleito saiu aí naquele grupo. Deus não olhou nada da família Branham, de mãe Branham. Não olhou isso não. Ele olhou o Branham. Ele olhou, ele chamou para o ministério, ele parou com o ministério, e até chegar de converter a mãe, converter os irmãos, Grupo Eduardo, é isso, né? Tem um irmão dele chamado Eduardo, né? Parece que, sim, ele começou a converter os familiares. Tua fé, minha irmã, pode mudar o cenário em casa. Tua fé pode mudar o cenário. Não se importa por causa dessas coisas. Nós temos guarda. Amém. Nós temos os guardas. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Cada filho tem guardas. Esses guardas. Você pode dizer, como é possível? Mas você lembra? O que disse Davi? O que disse Salmos? O anjo do Senhor acampa. Agora escuta, irmãos. Estes 4 caras, 4 animais estão a acampar ao redor de quê? Do trono. E o trono está no meio. E escute o que disse a Bíblia. O anjo de Deus acampa ao redor daquele que o teme. Está no meio. Para atacar você, primeiro tem que atacar o anjo de guarda. Satanás, para ferir você, primeiro tem que ferir Deus. Para depois apanhar você. Se Deus conseguir me largar, porque ele disse, o que está nas minhas mãos ninguém tira. Está fechado. Para eu largar moeda que está aqui, você tem que partir estes dedos, até abrir para levar. Caso contrário, não. Irmão Branham diz, o Satanás não vai tirar nenhum cristão que está nas mãos de Deus. Aleluia. Porque para entrar nessas mãos tem que passar por justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Irmão Branham disse, se o diabo seguir esses 3 passos, ele já é salvo. Se ele conseguir seguir esses passos, já é salvo. Mas ele não vai seguir. Todo o diabo para onde? Para onde? Na santificação. Terminou. Batismo do Espírito Santo do céu. Deus não sela pagão, não. Impossível. Não sela pagão, não. Ele sela o eleito. Amém. Sela o filho. Sela aquele que ele viu antes da fundação do mundo. Aliás, irmão, nós não fomos eleitos hoje. Nós viemos selados de onde viemos. Graças a Deus. Amém? Amém. A nossa mente já era selada, nosso coração já era selado, nossas vistas já eram seladas, a nossa fé já era selada. Nenhuma coisa que o diabo rouba a nós. Amém. Nossas vistas estão seguras. Parece que nós estamos no mundo de Laodiceia, irmão. Nossa mente está segura. Nenhuma coisa de Laodiceia que nos ataka. Verdadeiro cristão, estou certo eu. Quando andar, ele nem olha nada.
Quer dizer, olhar está a ver também como ver qualquer coisa. Mas nenhuma coisa lhe atrapalha. Ele está seguro. Ele sabe isso aqui do mundo, isso aqui não é de Deus, isso não é... Ele está seguro. Amém. É onde nós sentimos graça, que o nosso Deus está conosco. Amém. Ele está conosco todos os dias. Esses animais estavam em ação, esperando. Então, espera. Irmão Branham aí no parágrafo 276 diz: aqueles 4 animais, com cheio de olhos por fora, mostrando que ele poderia ver o que havia de vir. Olhos por dentro, sabendo tudo agora. Graças a Deus. Olhos por dentro significa ele conhece tudo. O irmão Branham conhecia tudo o que estava dentro da pessoa. Amém. A mente. O irmão Branham lia a mente. Lia o coração. Olhos por dentro. E ele dizia, então, sabendo tudo agora. E olhos atrás. Significa o quê? Sabia o que era. Olhos atrás significa ele sabia o que foi. O passado todo. Ele conheceu o passado todo. O que é? O que há de vir? Ele sabe tudo. Refletindo através das eras da igreja. Aquele que era. O que é? O que há de vir? Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje, eternamente. Para sempre. Revela a sua inteligência e mostra que eles eles sabiam todo o futuro e o presente e o passado e tudo sobre isto. Lembrando-se, essas 4 caras estavam a mostrar que eles conheciam o presente, conheciam o passado, conheciam o futuro e conheciam tudo o que era necessário para fazer. Amém. Certo? Amém. Então disse, eram incansáveis. Dia e noite eram incansáveis. Irmãos, quando um cristão chega ao ponto de saber o passado, saber o seu futuro, saber o seu presente, ele é um cristão estável. Amém. É um cristão estável. Nenhuma coisa que vai lhe enganar. Nós estamos nesta posição. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós estamos nesta posição. Nós não somos pessoas que temos uma mensagem que há de vir do outro seminário, não. Todas as 4 caras estavam conectadas à mesma pessoa. Mesma inteligência de Deus. Não precisa ser contado. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Eu costumo dizer, não duvida, eu não sei se é dele. Vai ficar mesmo. Você diga, se haver uma pessoa na beira que vai no rápido, sou eu. Amém. Se querer você dizer fala também. Se querer, mas eu tenho confiança, há de ser eu primeiro. Amém. Você discute sua conta, há de ser a mim. Entendeu? Amém. Há de ser eu. Mas nós temos a graça, irmão. Sabe qual é a graça? A graça de Deus que nós temos é dele ter nos enviado um homem para nos preparar sempre. Se irmão não tivesse mandado homem, como saberíamos como se preparar? Não. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham minimamente entendido o que eu queria falar com vocês. Aquelas 4 caras representam aquele o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não precisa ser informado, ele conhece todo o passado, ele conhece todo o presente, ele conhece todo o futuro. Graças a Deus. E o que ele mostra? Esses são guardas. Por onde ia? Esses não poderiam virar, não. Porque, olha só, irmão, virar só assim já estou atrapalhado. O que vai acontecer esse ano já não sei. Mas esses não tinham tempo de se atrapalhar, porque em todos os lugares estavam vendo. Amém. Não tinha tempo de se atrapalhar. Esses olhavam tudo e conseguiam decifrar em tudo. Então, se as visões que temos hoje não são exatamente visões da Bíblia, então elas estão erradas. Lembrando uma filha. Se as visões que temos hoje não são exatamente visões bíblicas, então todas as visões estão erradas. Isso falou no parágrafo 281. Se elas refletem ou qualquer revelação que mostre a Deus de qualquer outra forma, a não ser aquilo que ele sempre foi, é uma revelação errada. Se haver uma revelação que mostra ao contrário o que Deus foi, isso é uma revelação errada.
Toda a igreja está edificada nisto. O que falou Jesus em Mateus capítulo 17. Quando quem? Quando quem? Vejamos. Vamos para aí. O que ele falou? Mas eu acredito que ele estava querendo falar o Mateus capítulo 16. Mas aqui está 17. Eu creio que estava falando, porque escute o conteúdo do irmão Branham. Ele disse assim: se essas revelações ou essas visões, se elas refletem ou qualquer revelação que mostre a Deus de qualquer outra forma, a não ser aquilo que ele sempre foi, é uma revelação errada. Agora disse, toda a igreja está edificada nisto. Mateus 17. Mas onde é que o Pedro revelou a Jesus Cristo? Foi Mateus 17 ou foi Mateus 16? Foi Mateus 16. Eu creio que ele estava para citar Mateus 16, que a igreja de Deus está edificada sobre a revelação. Não sobre Pedro, não. Pedro revelou. E Jesus louvou essa revelação. Disse a igreja de Deus estará edificada sobre a revelação. Não Pedro, não. Sobre a revelação. Então, amados irmãos, eu espero que vocês tenham um bom entendimento. Vocês tenham uma boa compreensão. Repito, se vocês tiverem dificuldade em entender, é bom me perguntar, do que dar alguns comentários que não sejam dignos. Essa mensagem estou a cortar por causa do tempo. Poderíamos chegar e ler outras mensagens para vocês verem. Mas eu espero que o essencial ficou para vocês. Amém? Então Deus vos abençoe, irmãos, com esta fé, a fé que vence o mundo. Nós estamos nesta fé, a fé revelada. Deus vos abençoe. Até a próxima semana, se o Senhor permitir. Amém.